O paper aborda por que algumas empresas se adaptam a mudanças significativas no ambiente externo delas, enquanto outras não se adaptam. Então, você percebe uma habilidade do time de gestão, né, uma cultura dentro da empresa que permite essa adaptação, que passa por uma maior tolerância ao erro, vozes divergentes, né? Poxa, a gente aqui valoriza o erro, enquanto na outra pode punir o erro, né? A remuneração dos gestores, como é que está alinhada esse processo, né? Mas no final das contas, é o fator humano ali que faz a diferença, que consegue dar o push, né? Olá, estamos iniciando mais um episódio do FGV Marketing Talks, o videocast que explica os bastidores de papers. Hoje eu estou com o professor Luiz Perini, professor aqui da escola, da EASP, doutor pela escola também. Bem-vindo, Luiz. Prazer estar aqui, Felipe. Agradeço pelo convite. Prazer todo meu. Luiz, hoje nós vamos falar sobre o seu paper publicado no Long Range Planning, um belo journal, chamado Strategic Inertia and Renewal, Contrasting Responses to Market Changes, de sua autoria, do professor Jorge Carneiro e Kent Miller. Luiz, para começar, conta um pouco, né, o que esse paper traz, o que ele ensina, né, qual a ideia geral dele? O paper aborda por que algumas empresas se adaptam a mudanças significativas no ambiente externo delas, enquanto outras não se adaptam, né? E a gente escolheu, nesse caso específico, duas empresas concorrentes diretas do mesmo segmento, ambas com operações no Brasil e fora do país, né, que estavam passando por mudanças significativas, né, nas respectivas indústrias que elas atuavam, e uma tinha conseguido se adaptar de forma mais adequada do que a outra. Quais as causas disso, né? E, especificamente, a gente procurou analisar que a gente aborda dentro da estratégia comportamental, que são causas que têm relação com a psicologia, né? Então, o primeiro intuito foi verificar quais aspectos cognitivos, emocionais e de comunicação, além de jogos de poder que estão presentes nas organizações, poderiam interferir nesse processo de adaptação ou não das empresas às mudanças que estavam ocorrendo. Muito interessante. Só para a gente entender um pouquinho mais, esses processos cognitivos, então, ele está em que nível? No nível de decisão do gestor, time de gestores, ou talvez times transversais? Como é que isso é analisado? Tá, esse artigo originou da tese de doutorado, né, foi orientado pelo professor Jorge e pelo professor Kent Miller, e nós primeiros organizamos justamente essa questão. Como é que a questão da inércia, né, a inércia das organizações, está sendo apresentada pela literatura? E a gente dividiu, no primeiro momento, nível de indústria, depois nível de organização, depois nível de top management team e, por último, nível individual. No nosso caso, nós optamos pelo top management team. Então, nós entrevistamos o top management team de ambas as empresas, né, processos de entrevistas com eles, e esse foi o nível de análise do artigo. Tá, excelente. Então, você identificou o gap e a escolha de como endereçar esse gap também foi uma escolha apoiada na literatura, com níveis distintos. Vocês fizeram a escolha de um nível, né, que parecia propício ali para fazer essa escolha. Exatamente, Felipe. E aí, obviamente, entra muito a experiência, né, dos orientadores, tanto do Jorge como do Kent Miller. A gente foi desenvolvendo esse trabalho, foi verificando onde é que tinha lacunas, né, e dado o perfil do artigo, né, que nós, e as pessoas que nós poderíamos ter acesso, né, e o tempo que nós tínhamos, né, porque a tese também tem um prazo, né, o doutorado tem um prazo para terminar, a gente optou por fazer no nível do Top Management Team, que nós tínhamos, por uma feliz coincidência, inclusive uma colega do doutorado tinha acesso a uma dessas empresas, depois usamos ex-alunos da escola para acessar outras empresas. Então, o nome da GV ajuda muito, né, e o network que tem aqui dentro da escola a ter acesso a esses gestores de alto nível, e a gente conseguiu chegar neles e foi o que propiciou a gente desenvolver o trabalho dentro dessa linha.
elementos bem importantes, né, no processo de pesquisa. E o interesse, nesse assunto, ele foi um interesse que veio da sua vivência prática, questões que você observava, ou ele é um gap que veio da literatura? Como é que você construiu, né, começar a olhar para essa questão? Tudo começou com um estudo inicial, né, que era um interesse do Jorge Carneiro, que era a implementação da estratégia, né? A gente tem os modelos de estratégia, as empresas vão aplicar eles, a estratégia às vezes está muito bem formulada, está adequada, na execução temos uma série de problemas. Por quê? Né? Aí o Jorge já vinha estudando esse assunto e aí a gente começou a aprofundar dentro dessa linha possíveis causas, né? Ele já tem uma literatura, né? O Jorge já tem artigos publicados nisso, já tem material desenvolvido, e aí ele estendeu, né? Olha, vamos começar então a olhar agora o que a estratégia comportamental está trazendo. E aí eu mergulhei nessa literatura e achei super interessante, né? Eu sempre gostei da psicologia, então também veio de encontro a um interesse pessoal meu, né? E aí a gente começou esse trabalho, né? Aquela revisão da literatura, muita leitura, muito classificação, onde é que estão os possíveis gaps, onde é que tem espaço para desenvolver, como é que está o construto da inércia, né, da strategic inertia, como é que está sendo tratado. E aí fomos desenvolvendo o trabalho até chegar nesse ponto, também contando com a ajuda do Kevin Miller, né, que é um pesquisador muito experiente, que nos orientou bastante no decorrer do trabalho. Tá, então deu uma garimpada boa ali, né, Deu, no assunto da literatura e muitos finais de semana. excelente. E aquela coisa de ir construindo, né, uma casa com os seus tijolinhos, né? Cara, Então tijolinho, já tinha exato. um corpus, né, de publicações do próprio orientador e esse é mais um tijolinho ali nessa construção. E você mencionou então que você teve um co-orientador, né? Acho que isso é bem importante porque tem muitos doutorandos que talvez vão experimentar essa experiência. Eu acho que é um co-orientador de outra instituição, né? Isso, da Michigan State University. Conta um pouco como é que se construiu, né, essa estrutura de orientação e um pouco como é que ela aconteceu. Aquelas felizes coincidências, né? O Kent estava passando um período no Brasil, aqui na escola, né, com professora, foi 6 meses, não foi 6 meses ou um ano, algo assim. E aí o Jorge trouxe ele para participar do trabalho que estava sendo desenvolvido, se ele tinha interesse em contribuir, ele achou o tema interessante, né, Strategic Inertia, e aí ele começou a nos ajudar, né? Olha, vamos por esse caminho. Eu já tenho um pouco de experiência nessa literatura. Ele já tinha uma vivência no mundo da estratégia comportamental, né? E conseguiu aí nos ajudar a direcionar o trabalho, refinar, né? Dando bastantes inputs importantes no decorrer da tese, né? Da Excelente, né? tese. Então, uma construção de rede, né, de também Isso. coincidências felizes, né? Ele Coincidências está aqui felizes, num exato. período, acho que imagino, de pesquisa e acabar, Exatamente. assim, É, se deparando com o seu tema e entrando no é. time. E aí você também falou de uma questão de rede importante, né, para acessar as empresas. Você citou o próprio nome da instituição, colegas, né? Então, para você trabalhou com estudos de caso, né? Estudo Estudos, de caso, o que a isso. gente chama de estudos de casos múltiplos, o que é bem interessante porque não são tantos papers, né, desses que a gente tem conversado aqui no videocast, que usaram esse método. E como eu imagino, né, todo acesso a dados é complicado, e quando você vai fazer estudo de caso, que tem, acho que muito dado sensível, né, e muitos mecanismos para serem entendidos, deve ser mais desafiador ainda, né? Então, se puder falar um pouco, né, do acesso, da abordagem, como é que você lida, né, com as organizações e pessoas, top management, né? É. Um pouco desse. Não, anonimato, né, antes de mais nada, né? Então a escola tem uma série de procedimentos que você tem que seguir, né, para poder fazer as entrevistas. Você assina termos de confidencialidade com os entrevistados, garante a eles que o nome deles não vai ser exposto em momento nenhum das empresas, né? Então a gente toma todos os cuidados nesse sentido. E aí, durante a entrevista, né, é muito você conseguir às vezes passar por temas sensíveis sem deixar o entrevistado constrangido, né? Então você procura explorar aquele assunto com ele, ele toca num assunto, às vezes usa uma palavra mais leve para tratar daquele assunto, né? Mas você capta a mensagem, né? E depois, quando você vai escrever o artigo, você também tem que ter o cuidado, né, de tratar essa informação da forma mais adequada possível, né? Mas, sem dúvida, a escola, né, a credibilidade da escola, a credibilidade dos professores aqui da escola abre portas, né? Você liga para um executivo, você fala, olha, eu sou um doutorando da FGV, estou fazendo uma tese,
sobre um assunto, poxa, que diz respeito à empresa que você trabalhou, está trabalhando. Você teria interesse de conversar com a gente para entender o que seria isso? E tivemos uma resposta muito positiva da maior parte dos executivos. E houve interesse, né, dos respondentes em ver o resultado final, assim, entenderem isso como um valor também, né, do processo? Teve. Depois nós preparamos um material específico para eles, com o resultado das pesquisas, enviamos a todos os entrevistados, eles agradeceram, gostaram muito do resultado, sim. Foi bem interessante essa troca. Aí falando em resultado, só perguntar qual é o principal achado, né, desse resultado de pesquisa e do artigo? Que a inércia estratégica ela vem de múltiplas causas, né? E a mesma causa pode ter um efeito de adaptação numa empresa e de não adaptação noutra. Aí depende de como essas causas interagem com as outras causas. Então não é algo linear, né? Tem uma série de variáveis atuando, né? E aí, você vai pensar em termos mais práticos, né? Entra muito a capacidade de gestão do top management team de vencer as barreiras, porque a inércia, qualquer mudança de mercado, a adaptação das empresas ela é complicada, não é algo trivial, né? Então as resistências virão naturalmente, seja dos processos que estão há muito tempo arraigados dentro da organização, e das pessoas que lá estão trabalhando daquela maneira há muito tempo. Então você percebe uma habilidade do time de gestão, né? Uma cultura dentro da empresa que permite essa adaptação, que passa por uma maior tolerância ao erro, vozes divergentes, né? Poxa, a gente aqui valoriza o erro, enquanto na outra pode punir o erro, né? A remuneração dos gestores, como é que está alinhada esse processo, né? De atingimento de metas. Então, uma série de causas que em conjunto, né? Mas no final das contas, é o fator humano ali que faz a diferença, que consegue dar o push, né? Você falou desde o início, né, um trabalho bem psicologia, né? Eventos, estímulos equiparáveis interagindo com condições de contorno diversas e que podem levar a caminhos, né, reações e Bem trajetos distintas, bem diferentes. Excelente. Bom, falando agora sobre o journal, né, assim, o Long Range Planning, né, um super achievement, né, publicar ali. Como é que vocês fizeram a escolha do journal, o preparo, né, da submissão, todo esse trabalho prévio até, né, de aonde isso vai ser enquadrado, e depois o processo? Desde o início da tese, a gente tinha como meta publicar, né? A gente falou, vamos fazer 3 artigos, vamos publicar um deles em algum journal, não sabemos em qual. Então, começou já no consórcio doutoral, depois submetemos para a ENAMPAD, submetemos para o 13ES de estratégia, né? Tínhamos vários comentários, né? Vários artigos rejeitados, concluímos a tese, né? Então começou o processo já de melhoria aí, né? De ouvir dos revisores comentários, mas as coisas poderiam ser feitas melhores. E aí a gente submeteu, depois da tese concluída, para o Strategic Management Journal, que foi rejeitado, né? E aí a gente pensou qual seria um journal com perfil que, olha, pudesse aumentar a chance de ter uma resposta positiva. E aí a gente mirou no Long Range Planning, foi submetido uma nova versão, já né, com as críticas do Strategic Management Journal, foi feito já uma nova versão, foi submetido e aí voltou, olha, faça uma revisão. A gente, opa, resposta positiva, né? Não foi já rejeitado, então vamos fazer o trabalho. Isso aconteceu em meados de fevereiro de 2023. Né? Então a tese foi defendida no final de julho, foi submetido em 2022 para o Strategic Management Journal, tivemos a negativa. Aí, em fevereiro de 2023, foi submetido para o Long Range Planning. 2 meses depois teve esse retorno, né, de que precisa fazer uma revisão. Fizemos o trabalho, foi submetido novamente em setembro, outubro, uma nova versão. Eles voltaram, olha, ok, melhorou muito, mas ainda precisamos que alguns pontos aqui sejam abordados. Foi feito mais uma revisão, e aí foi submetido em dezembro de 2023, e acho que foi abril ou março de 2024, tivemos a resposta positiva, né? Então é um processo árduo, e aí
como né, doutorando, né, aquele processo ainda super saindo da academia, né, saindo do doutorado, depois defender a tese, entrando no que você aprende no doutorado, né, se dá noção da... Eu falo que o doutorado é uma lição de humildade, né? Você entra achando que sabe muito, sai com a noção de que sabe muito pouco. E aí, assim, a ajuda, né, e os inputs dos orientadores, tanto o trabalho do Jorge como do Kent Miller, nessa fase de submissão aos journals é fundamental, né? Pessoas que têm experiência com isso e conseguem orientar o trabalho na direção correta. São muito mais assertivos do que se você, como ex-aluno de doutorado, estivesse fazendo isso por conta própria, né? Ah, excelente. Você mencionou que passou por um consórcio doutoral, 2 congressos da ANPAD, né, o ENAMPAD e o Isso. 3S. Você passou por algum congresso internacional também ao longo do Sim, no caminho? Academy of Management Tá. também nós Nessa submetemos. ordem, tá. Também. Teve o Academy of Management foi aprovado. O Jorge esteve lá, inclusive, pessoalmente e apresentou, se eu não me engano. Não sei Entendi. se foi pessoalmente ou foi online, mas ele apresentou o artigo. E aí o artigo vai se transformando, Vai mas se é claro transformando, que quando isso. ele vai submetido a um periódico, né, a detalhamento, né, a profundidade do Isso. parecer é outra. E aí você mencionou algo bem importante, né? Vocês submeteram ao SMJ, que é um top journal, e ele foi um desk reject, mas Foi rejeitado. mas ele já teve um parecer que foi incorporado, foi aproveitado, né? Sem Então, dúvida. Sem isso dúvida. é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas pegam rejeição e não mexem no trabalho e mandam para outro lugar. Isso, né, além de perder a oportunidade de melhorar o artigo em si, também pode correr o risco dele parar de novo no mesmo avaliador e falar, puxa vida, né? Mas não levaram ele em conta. Insistente, né? Então, e não é só questão de insistência, é o de não ter feito nenhum aprimoramento em cima disso. Então, isso é um ponto bem importante. E aí, no Long Range Planning, ele se transformou demais assim, em termos de abordagem, perspectiva. Transformou. Na primeira revisão, não mexeu tanto na parte teórica, mas mexeu na parte empírica bastante, uma mudança bastante significativa, né? E aí, novamente, os inputs dos pesquisadores, né, experientes, como o Jorge e o Kent, são fundamentais. E aí, na segunda revisão, foi algo mais pontual. Mas ele mudou muito. Se você pega a tese, o artigo que está publicado, tem diferenças significativas. Tá, imagino. E quando fala que a parte empírica precisou mexer bastante, pediram para você voltar talvez ao campo e coletar ou de uma forma diferente, ou não é reanalisar? Foi reanalisar os dados, realmente. Não precisamos voltar ao campo, os dados que nós tínhamos eram muito bons, porque as entrevistas foram longas, foi 1 hora de entrevista com cada executivo, depois foi codificado. A gente teve que rever a codificação, rever alguns construtos que tinham sido, né, montados em cima dessa codificação. Então, a gente teve que fazer um trabalho realmente aí maior nesse aspecto. A complexidade, né, da pesquisa quali é grande nesse Exatamente. sentido. E foram, então, major review, quando voltou, melhorou muito, um novo major? Não, na segunda revisão foi uma revisão mais pontual. Eram 2 revisores que estavam satisfeitos, um revisor ainda pediu uma pequena revisão. Aí foi um minor, tá? E foi um minor. É um processo bem sucedido, né, dado o calibre de um jornal como esse. Muito bom. Então, Luiz, tem um ponto interessante aqui, né, para a gente encerrar. A pesquisa qualitativa, né, muitos pesquisadores têm uma preocupação, como ela é baseada em interpretação, né, mesmo com muito rigor, né, e com muita clareza, de que como é que a gente consegue superar a questão da subjetividade e convencer o revisor, né, de que a interpretação ela é convincente. E aí, pelo que você falou, né, que eles pediram para trabalhar de novo na análise, na forma, os dados já estavam lá, mas como é que trata? Qual que seria a dica, né, que você daria para pesquisadores quali para fazer esse trabalho de forma convincente? Tentar obter o maior número de dados possível, tanto primários como secundários, né? Ter muito cuidado na metodologia que você vai aplicar depois para interpretar esses dados, né, para analisá-los, interpretá-los e montar o seu modelo explicativo daquele fenômeno. Depois ter um banco de dados, uma base de dados bem organizada, né, e o mais sólido possível para apresentar para os revisores, né, porque eles vão solicitar isso. Pô, mas será que não tem um pouco de subjetividade aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Que foi justamente o caso, né? A gente, quando submeteu a primeira vez, tinha uma área que a gente não estava enxergando
não enxergamos, né, depois da revisão, realmente aqui eles têm razão, aqui tem um ponto que não está muito claro. Aí foi todo um trabalho de reclassificação, e quando foi reapresentado, né, conseguimos avançar. Excelente. Luiz, muito obrigado. É um relato muito interessante. Parabéns a você, aos orientadores, e volte sempre. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui.